E aí, terceirão? Como é que estão vocês, gente? Espero que todos vocês estejam bem, tanto vocês como seus familiares. Mesmo nesses dias difíceis que todos estamos vivenciando, meu desejo é que vocês estejam bem protegidos aí. Galera, é o seguinte, estamos chegando a mais uma semana aí de estudos no colégio, e essa semana é a semana 2 do ciclo 3, e eu gostaria de deixar algumas orientações para vocês. Nós vamos falar sobre globalização hoje, mas note aí, gente, algumas orientações para a semana. Assistir a videoaula é imprescindível. Assista a videoaula para poder ajudar vocês na compreensão da matéria e também no desenvolvimento da sua produção acadêmica, tá bom, galera? Muito bem, continuando. Vamos ler também as páginas 31 a 35 da apostila 12, o capítulo 2. E por último, as atividades aí na página 37 e 38. Na quinta-feira, eu postarei as correções desses exercícios para vocês. Lembro também a vocês que quinta-feira nós temos a fórum para vocês participarem, tá bom, galera? Muito bem, então vamos falar um pouquinho a respeito desta globalização. Eu quero começar ali com a música do Gilberto Gil, Parabolicamará, que vocês verão nesse próximo slide. Antes mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje mundo é muito grande, porque terra é pequena. Antes longe era distante, perto só quando dava, quando muito ali defronte e horizonte acabava. Então essa, a criação da música aí do Gilberto Gil, ela contempla realmente de maneira bem abrangente o processo que nós conhecemos por globalização, que ficou muito conhecido a partir da década de 90. Então esse fenômeno foi impulsionado por diversos fatores, entre eles o próprio desenvolvimento tecnológico. E nós hoje vamos estudar justamente esse processo chamado de processo de globalização. Vamos falar um pouquinho a respeito do contexto aí, gente. Então nós estudamos aí que a década de 80 passou por profundas transformações. Essas mudanças, a partir da década de 80, aí foram especialmente nesses três fatores que nós já estudamos. A adoção de políticas neoliberais, em especial pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos, a política externa agressiva dos Estados Unidos, o que levou a ser chamado até de Segunda Guerra Fria, e o colapso do socialismo real. Todos esses assuntos nós já estudamos, mas mostram para nós justamente o contexto de formação do que nós vamos chamar de globalização. Então, uma coisa importante, gente, é que tudo isso fez com que os Estados Unidos se tornasse a única e maior potência econômica militar do planeta. É aí, na década seguinte, na década de 90, que vai ser profundamente alterado, especialmente a visão, a política econômica do mundo, onde até países que eram socialistas começam a adotar a política econômica capitalista. O capitalismo ele se transforma praticamente na única forma econômica, da política econômica que o mundo adota. E aí nós vamos ver surgindo uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, um bom exemplo disso é a própria criação do G7, onde os países mais ricos do mundo estavam presentes, né? Os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Japão e Itália. E é os Estados Unidos, certamente, que vai liderar esse processo de formação aí que nós conhecemos por globalização. Gente, a globalização é um processo bem interessante, amplo, e nós poderíamos aqui falar muito sobre isso, vocês já estudaram isso em geografia. Mas eu gostaria de destacar para vocês alguns aspectos em relação à globalização que são efeitos positivos, né? Mas também tem os efeitos negativos. Os positivos, a gente pode falar aqui do encurtamento das distâncias, em especial pelo avanço tecnológico. Então a globalização ela só foi possível justamente pelo avanço tecnológico. A internet, as redes sociais, entre outras coisas aí, as redes de telecomunicação, possibilitaram realmente um encurtamento das distâncias. E isso é um aspecto extremamente positivo que a globalização proporcionou. Outra coisa foi a democratização da informação. Hoje, praticamente todos nós temos acesso, independente do lugar onde nós estejamos, a uma vasta cadeia de informação espalhada aí pelo mundo afora. Outra coisa importante também foi a consciência ecológica mundial, especialmente de que a poluição produzida pelos países mais ricos não é um assunto desses países, mas sim se reflete em vários outros países
que ainda sofrem também com a poluição mundial, tá bom? Tem os efeitos negativos da globalização. Primeiro, a maior concentração de riqueza em algumas sociedades e o aumento da pobreza mundial. Isso acontece devido à exploração dos países mais ricos, de forma que colocam-se desses países mais pobres empresas, indústrias, onde vão ser contratados esses funcionários com mão de obra bem mais barata, né? Pessoas também sem acesso à formação educacional acabam recebendo menores salários. Então isso cada vez mais vai levando à pobreza mundial, especialmente porque tem vários lugares do mundo onde a educação não é de tão fácil acesso assim. E a produção com muita mão de obra e baixos salários. É o que chamam de efeito China, né? A China tem muito essa prática dos seus trabalhadores, né? Eles contratam muita mão de obra sem especialização com baixos salários. Então tem muita gente trabalhando, porém com baixos salários e sem essa especialização necessária para fazer determinadas ações. Então isso também é considerado por alguns especialistas como algo negativo. Gente, a globalização só foi possível por uma padronização cultural, né? Essa padronização cultural a gente consegue perceber justamente até nessa charge ali, Give Me Some Money. O cara que precisa aprender, né, o inglês. Por quê? O inglês é a língua da globalização. 80% de todo o conteúdo da internet gira em torno do inglês. E essa, né, globalização, ela só foi possível justamente por causa dessa homogeneização cultural. Quem é responsável por essa homogeneização? Muitas vezes a publicidade estadunidense. É aquela ideia de criar uma cultura global, onde o padrão é o modo de vida americano do consumismo, né? Então essa é a cultura global. Maneiras comuns de se vestir, música, diversão, entre outras coisas. Os fast foods, né, espalhados pelo mundo afora, as novas marcas, logotipos de roupa como Nike, entre outras coisas, tornam-se um certo padrão do que é moderno para muita gente espalhada pelo mundo afora, né? Inclusive até países que antigamente tinham muita resistência para isso começam a adotar o estilo de vida ocidental. Bom, lógico que também existem os movimentos de resistência cultural, onde pessoas não aceitam tanto essa homogeneização. Um bom exemplo disso é o próprio rap aqui nas periferias, surgiu nas periferias lá de São Paulo e hoje toma conta do nosso país. É um movimento sim de resistência cultural. Essa é um grande exemplo, gente, desta padronização. Veja aí o logotipo do McDonald's lá em Moscou, país rival estadunidense, agora tem essa marca, a marca dos Estados Unidos, a marca que representa os Estados Unidos, né, que é o McDonald's, né? Então, por meio da globalização, as práticas culturais locais sofrem profundas transformações devido ao avanço a galope aí da padronização cultural mundial. Tá bom, gente? Bom, continuando então, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a formação dos blocos econômicos. O primeiro, lembram também, gente, que os blocos econômicos não são tão novos assim como se pensa. A ideia já é muito antiga. Já tinha lá em 1950 algumas ideias de se fazerem blocos econômicos. Aí, com a derrocada, né, do mundo socialista, esse processo ele começa a acelerar-se, né? O processo de formação de blocos econômicos pelo mundo afora. O primeiro deles é o Mercosul, que vocês veem aí nesse slide aí, né? Formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, com uma proposta de integração das nossas economias, tanto do Brasil como dos seus países vizinhos ali. E também para acabar com as barreiras alfandegárias entre estes países. A Venezuela ela foi admitida em 2012, porém não faz mais parte devido à ruptura da sua ordem democrática lá, primeiramente o Hugo Chávez, agora também com o Nicolás Maduro. Nós sabemos que eles mantêm uma linha mais de esquerda, então por isso não estão tão presentes dentro não estão mais presentes dentro do Mercosul, né? Bolívia também tentou. Nós hoje temos, por exemplo, o Chile com propostas para entrada, Colômbia, entre outros aí, porém ainda são partes apenas Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, tá bom? Os outros estão em acordo para a entrada no Mercosul. Outro mercado comum que nós vamos estudar aí é a União Europeia. A União Europeia
ela foi necessário muitos anos diante de negociação para alcançar o acordo. Até que, né, eles vão votar e no Tratado de Maastricht vai se constituída a União Europeia. O que a União Europeia tem? Ela tem um Parlamento Europeu Comum, que é o que vocês estão vendo na imagem aí, fica em Estrasburgo, na França, um banco central e uma moeda única, que é o euro, certo? E todos os cidadãos dos países da União Europeia, eles se tornam cidadãos de todos os países pertencentes também à União Europeia. E eles podem circular, né, livremente nesses países associados ao que nós chamamos de União Europeia. Hoje é o bloco econômico mais forte do mundo e é o maior rival da hegemonia estadunidense. Um outro mercado comum é o NAFTA, que a gente vai falar rapidamente aí com vocês, que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, formado pelos Estados Unidos, o Canadá e o México, os países da América do Norte. Em 2015 teve a tentação na formação do ALCA, né, que é uma área livre de comércio nas Américas, onde todos os países da América Latina fariam parte, juntamente com os Estados Unidos. Só que os acordos beneficiavam demais os Estados Unidos e houve muita resistência, especialmente do Brasil e da Argentina, sendo assim não foi levado para frente a união aí da ALCA, né? Mas nós temos por último aqui a parceria transpacífica ou parceria transpacífico, que é um amplo acordo de livre comércio envolvendo 12 nações banhadas pelo Oceano Pacífico. Entre eles nós temos Estados Unidos, Canadá, Japão, Malásia, Vietnã e Austrália. Hoje os Estados Unidos não faz mais parte desse bloco econômico da parceria transpacífico devido às ações do Donald Trump, né? Anteriormente, né, Barack Obama vai fazer muita força para os Estados Unidos entrar na parceria transpacífico, porém, na atualidade, o Donald Trump ele decidiu pela saída dos Estados Unidos da União da parceria transpacífico, né? Hoje, gente, nós encontramos um fenômeno que é chamado de desglobalização para muitos especialistas. Esse processo de desglobalização tem diversos fatores que alguns dizem que há uma tendência cada vez maior a uma menor propensão aí à integração de mercados. Uma delas é a própria crise do liberalismo, né, que foi escancarada pelos atos terroristas espalhados pelo mundo fora, em especial dos países neoliberais, que são alvo desses terroristas. Uma coisa também que mostra bem claramente a fragilidade foi a crise de 2008, que começa nos Estados Unidos e atinge todo mundo. Então mostra-se também alguns aspectos que são frágeis nessas uniões de mercado, não só de mercados comuns, mas especialmente da globalização, né? Outro aspecto é a crise migratória. A crise migratória escancarou também uma necessidade muito grande, que é de empregos. E essa necessidade de empregos tem levado alguns nacionalistas a dizer, olha, os imigrantes estão tomando nossos lugares no mercado de emprego. E isso tem gerado uma reação contrária aos imigrantes também nesses países. Hoje, Estados Unidos e Reino Unido, eles lideram uma reação contra esse processo contra esse processo de globalização. O mais marcante ainda pelo Reino Unido, pela Grã-Bretanha. Essa imagem mostra para vocês esse apoiador aí da permanência do Reino Unido na União Europeia. Em 2016, eles tiveram um plebiscito e a Grã-Bretanha votou a sua saída da União Europeia, o que se concretizou este ano, no início deste ano. Então, a vitória aí do Brexit, né, que é uma palavra formada por duas, né, Britain Next, né, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Então, eles saíram da Grã-Bretanha e muita gente está preocupada com o futuro da Grã-Bretanha justamente pela sua saída da União Europeia. Do outro lado, os Estados Unidos também, em 2017 foi a eleição do Donald Trump, e um dos jargões da sua campanha era Make America Great Again, ou seja, vamos tornar a América grande novamente. Ele, com discursos contra imigrantes, entre outras coisas mais, né, mostrou claramente uma reação estadunidense contra esse processo de globalização. Gente, eu espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo de hoje
Qualquer coisa, por favor, me procure que eu estou aqui à disposição. Tenham todos uma ótima semana. Grande abraço para vocês.